Só que aí hoje, bem cedo, chega a informação de um acidente grave aqui na 445, pertinho do acesso para o distrito de Irerê. Acidente grave, vamos para lá. Quando a gente chega, a gente encontra essa imagem. Isso era um carro, isso era um Gol. Dentro desse carro, uma família inteira. O pai, a mãe, duas crianças, uma de 8, uma de 12 anos, e mais a cunhada do motorista, a irmã da mãe. Eles passaram o final de semana aqui em Londrina, estavam voltando hoje cedo para Guarapuava, a região central do estado. De repente, nesse trecho aí, o motorista foi tentar fazer uma ultrapassagem. Eu estava conversando com o Lucas de Jesus, que é o nosso cinegrafista que esteve no local com o repórter Vinícius Buganza, e ele me contava o seguinte: Juliano, nesse trecho existem 3 pistas. Uma delas ali é a pista que vai sentido a Guarapuava, sentido a Curitiba, onde estava indo o motorista. As outras 2 vêm no sentido contrário. O motorista de um caminhão carregado com piche, ele foi ultrapassar um outro veículo de forma correta. Ele estava lá com 2 faixas e ali era permitida a ultrapassagem. Quando o motorista desse carro viu uma van na frente e foi tentar ultrapassar, ele bateu com tudo contra esse caminhão aqui carregado com piche. Eu não tenho nem ideia do peso dessa carga, mas só para você entender, piche é algo muito pesado. Imagina, por exemplo, as pessoas brincam às vezes com chumbo, né? Porque você pega uma plaquinha de chumbo que dá o tamanho de uma mão, ela pode pesar mais de 1 quilo. É o que acontece com o piche. Ele é extremamente condensado, esse material que é usado para fazer o asfalto. Então, o caminhão tanque estava carregado com isso, tanto que parte do piche se espalhou ali na pista. Quando o motorista bateu, infelizmente, os danos são esses aí, ó. O carro virou um monte de ferro retorcido. A criança de 8 anos, que estava no banco de trás, não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. A de 12 ficou ferida, a cunhada ficou ferida, o pai, a mãe, todo mundo teve algum tipo de ferimento. Mas a maior gravidade foi nessa criança de 8 anos que acabou perdendo a vida. A partir de agora você vai acompanhar uma reportagem completa que a nossa equipe fez no local. Eu já adianto para você que vai pegar a 445 ali pertinho de Irerê, no sentido Curitiba, ela permanece fechada, tá? Daqui a pouquinho nós vamos falar ao vivo de lá. Você está vendo imagens aí do aeromédico do SAMU. O helicóptero chegou a ser acionado. Mas para o socorro dessa criança, nada foi possível, já que ela perdeu a vida ainda no local. Enche a tela com a reportagem completa. Vinícius Buganza. Uma cena assustadora. A frente do carro ficou irreconhecível após o acidente. Pedaços do veículo ficaram espalhados por toda a pista. O carro, que saiu de Londrina e seguia sentido Curitiba, bateu de frente nesta carreta, que vinha na direção contrária. Com o impacto, o motorista perdeu o controle e tombou o caminhão no meio da pista. Esta van, que estava no mesmo trecho, também foi atingida pelo carro e tombou logo depois. Pela longa marca de freada na pista, dá para ter uma noção do trajeto que o carro fez antes de bater contra o caminhão. Aqui é um trecho de faixa contínua. Por isso, o motorista teria feito uma ultrapassagem irregular e provocado todo o acidente. Diversas ambulâncias, incluindo o caminhão do Corpo de Bombeiros, prestaram socorro. Dentro do carro estavam 5 pessoas da mesma família. Eles passaram o fim de semana em Londrina e voltavam para casa, em Guarapuava. O motorista, Adélio Janovski, de 46 anos, ficou preso nas ferragens e foi socorrido em estado grave. No banco do passageiro estava a esposa dele, Regina Fabre Janovski, de 44 anos, que também teve diversos ferimentos pelo corpo. A cunhada do motorista, que estava no banco de trás, Elvira Bernadette Fabre, de 53, foi ejetada e socorrida com urgência, levada de helicóptero para o hospital. Também estavam no banco de trás do carro os filhos do casal. Gabriel Janovski, de 12 anos, que teve uma das pernas quebradas, e Rita Janovski, de apenas 8 anos. Ela teria sido arremessada para o porta-malas do carro na batida. Chegou a ser socorrida,
mas morreu minutos após o acidente. As vítimas elas tiveram traumas importantes, né? Pode-se dizer em estado grave, tiveram fraturas, perda de sangue. O motorista da carreta, que não se feriu, disse que tentou desviar do carro, mas não conseguiu. Eu estava subindo e quando eu me deparei que abriu na curva ali, daí de frente com o carro vermelho ali na contramão, descendo, fazendo ultrapassagem. Aí o senhor eu tentei tirar, tudo falando que até me perdi. E acabou tomando. Acabei o pior. O mesmo aconteceu com o condutor da van, que nada pôde fazer para evitar o acidente. A gente não teve muito o que fazer, não tinha como desviar, porque estava no final da pista aqui já, senão ia ter que ir pro meio do mato, só que ele bateu bem quase na traseira, assim. Aí perdi o controle, um susto, na hora você nem sabe o que fazer, né? Mas depois eu vi que tava tudo bem, tava eu e meu irmão na van, saímos bem do carro, mas o pessoal do outro carro ali acho que não foi muito... Tava muito bem, não. Como a carreta estava carregada com cimento asfáltico, o piche, todo o produto se espalhou pela rodovia. O trecho, próximo ao distrito de Irerê, teve que ser interditado. Uma longa fila se formou. Foi preciso chamar a Defesa Civil e o IAP para acompanhar a remoção. Como encontra-se num trecho de terceira faixa, e sentido Londrina a Irerê, faixa do tipo dupla contínua. Por incrível que pareça, a gente não tem como explicar qual a situação do veículo Gol na ocasião do acidente. A polícia criminalística fez a perícia do acidente e o caso deve ser investigado. Bom, deu para perceber que naquele trecho, gente, não poderia ser feita a ultrapassagem. Quando eu falo de imprudência aqui, e quando eu falo do cuidado que você tem que ter quando você viaja ou quando você está na cidade, porque o maior patrimônio que você tem não é aquele carro, não é esse veículo todo de lata que você está conduzindo. É a tua família aí dentro. E o motorista, ao fazer uma ultrapassagem num local proibido, ele tem que pensar nisso. Não está proibido por acaso. Está proibido porque é perigoso. Porque naquele trecho você não consegue ter a visão de quem está vindo. Olha isso, ó. Enche a tela, por favor, com essa imagem, Diego. Só para você entender, ó. O motorista estava vindo por aqui, ó. Nesse cantinho aqui onde está o caminhão. Vem comigo aqui, Juninho, pra gente poder mostrar aqui pra quem tá em casa, ó. Nesse trecho aqui, ó, tava vindo o motorista do carro. Desse lado aqui, a gente tinha uma van. O caminhão carregado com piche estava vindo aqui. Nesse ponto aqui, ele fez o seguinte, ó, ele veio pra pista de cá pra ultrapassar a van e ele seguiu o caminhão com piche. Aqui estava uma outra van. O motorista do carro que vinha atrás, ao invés de esperar que lá na frente ia abrir um espaço, essa terceira pista viria para cá, ele resolveu ultrapassar aqui. Quando ele entrou aqui, acabou acontecendo o acidente. É isso. Tá claro? Foi a imprudência. Se ele tivesse esperado, se ele tivesse seguido um pouco mais, ele teria conseguido fazer a ultrapassagem de uma forma sossegada, tranquila. Mas não, né, gente? A tal da pressa, a tal da imprudência, e me desculpa, a tal da irresponsabilidade, porque quem faz esse tipo de coisa é irresponsável. Consigo mesmo, com a família, com os outros. Esse carro poderia ter batido em outros veículos. Esse caminhão, no momento que o Gol bateu contra ele, poderia ter atravessado a pista e ter provocado um acidente com outros carros. E aí? É fácil começar a semana com uma história assim? É claro que não é. Poderia ser evitada? Eu não tenho dúvidas que poderia.